acabei de me formar no mestrado pelo Federal aqui do Carlos, estou supervisionando a do Carlos. Vou trazer um pouquinho para vocês, né, um pedacinho do primeiro capítulo do meu trabalho, que nasce exatamente para dar um lugar, né, para essas discussões, para fomentar que caibam algumas outras posturas científicas, né? E isso foi importante para mim, porque eu não sou apenas psicóloga, eu sou dançarina também, né? Então, grande parte da minha pesquisa aconteceu a partir do meu corpo, né? Eu defendi no próprio trabalho que o Jung fez a mesma coisa, a gente sabe disso muito bem, né? A gente está dando eco? Vocês estão ouvindo bem? Mais ou menos, Carlos. Tinha que ter um microfone perto para ela. Eu vou... Milena, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, para não dar eco, a gente vai ter que usar o tradicional aqui. Não queria, mas acaba tendo que ser. Deixa eu só mudar aqui o microfone. Alô, Nod, está ouvindo agora? Melhorou? Gente, vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá dando para ouvir, cara. Tá bom. Agora? Bom, enfim, como eu ia dizendo, né, eu fiz esse experimento tendo o meu próprio corpo como um veículo de conhecer. Ali no trabalho eu brinco com a palavra conhecer com S, né, testando aí essa provocação do conhecer junto com o ser, né, assim, então, buscando fomentar essa perspectiva realmente que saber alguma coisa racionalmente é muito diferente, né, de se colocar numa experiência em que você se permite o atravessamento da experiência, né, em que todos os eixos, né, da nossa tipologia, de alguma forma, experimentam aquilo e trazem os seus saberes sobre aquilo, né, a partir desse atravessamento psico, bio e espiritual, né. Então, esse experimento, ele aconteceu chegando aonde ele pudesse chegar, né? Eu não tinha a menor ideia do que seria o meu produto final. E o meu produto final são as próprias epistemologias feministas, né? Então, hoje a gente fica com um pedacinho, né, desse projeto, que é exatamente promover para vocês esse convite, né, dessa possibilidade de uma pesquisa pós-junguiana, né. E eu começo ele dessa forma, entendendo se ele faz sentido. Eu queria muito ouvir vocês. Vocês já ouviram falar de epistemologias feministas? Eu estou falando aqui, opa, eu tenho sim, peraí que eu já chego em você. Eu estou falando aqui de um encontro entre pesquisadores de pós-graduação em psicologia analítica. Então, eu estou falando de pessoas que já tiveram um encontro profundo com a academia. E eu tenho para dizer para vocês, a gente tem aqui uma exceção, como é seu nome? A Ingrid já tinha, onde é que você ouviu falar? Você conheceu ela fazendo a pesquisa ou...
Quero ver teu trabalho depois, tá bom? E me conta uma coisa. Você apresentou para os teus colegas de núcleo essa perspectiva? Você vê, nem o terreno das artes se salvou, né? A gente precisou de outra heroína por aí, né? Obrigada, gente. Quero ver teu trabalho, depois me mostra, tá? Mas a minha realidade era a mesma que vocês. Eu também não conhecia as epistemologias feministas e eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. O que eu tenho para partilhar é exatamente esse terreno, o terreno das descobertas. As epistemologias feministas, para mim, se configuram, né, no meu trabalho, como eu falei, como parte de um todo que acontece a posteriori. Então, eu brinco lá no trabalho até que, se o Jung começou lá as construções originais dele, né, muito em função do seu autoexperimento, né, muito na relação com o seu próprio mergulho na loucura, né, eu brinco aqui, e consegue organizar isso mais próximo do fim da vida, né, assim, a partir dessas a partir dessas articulações de toda uma vida, principalmente encontrando a alquimia para cuidar de tudo isso, né, no meu caso, o que cuidou do meu todo foram as epistemologias feministas. Mas, na minha qualificação, eu ainda estava no meio do caos, né, então, eu não tinha essa dimensão do meu trabalho, eu não tinha como juntar os pontos. O que eu tinha era angústia e uma importante pista. Não teve jeito. O meu projeto era meu e dessa banda aqui, né? O meu projeto era meu e dessa bagunceira, eu brinco, meu e dessa que faz arte. Eu não pude fugir desse negócio, né? Ou melhor, eu podia e não quis. Na véspera da minha qualificação, eu e o Carlos, a gente teve uma conversa, porque ele leu meu trabalho, ficou desesperado, e ele diz assim para mim: Milena, você escreve bem, mas é como se você estivesse jogando futebol em uma quadra de basquete. Por quê? Porque eu trazia ali a linguagem que era possível naquele momento. Eu já tinha chegado na autoetnografia, enquanto um método de pesquisa. Mas não tinha sido suficiente. A minha pesquisa ainda não tinha todo o seu valor, tá? E isso foi muito meu tema também, tá? Apesar, tá, de nesse momento eu estar morrendo para produzir esse trabalho, eu trago muito ali esse relato no começo desse primeiro capítulo, trazendo bem esse conto do Patinho Feio, né? E trazendo também que eu me sentia como, ao mesmo tempo, a mãe, uma preocupada mãe de um filho queer e esse filho amado e odiado por ela, né? Assim, esse lugar assim em que algo precisava ser defendido na beleza que tem, né? Esse filhotinho precisava garantir que é bonito, né? E por outro lado precisava sair vivo dessa brincadeira, né? Então eu também tinha dentro de mim, né? Poxa, será que eu não estou exagerando mesmo? Será que eu não estou sendo inadequada, né? Será que por quê, né? Sempre fazer as coisas do jeito mais difícil. Gente, eu passei no mestrado porque eu tinha alguma bagagem acadêmica, né? Eu já tinha feito TCC, eu já tinha feito iniciação científica, eu já tinha feito algumas comunicações assim, né, em congresso, inclusive no da Associação Jungiana, né? Enquanto uma das palestrantes principais, assim, eu tinha na minha bagagem um para que estar aqui, né? Um porquê ter encontrado essa vaga, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer aquilo. Não era que esse trabalho pedia de mim, né? Aqui a gente pode pensar em uma série de referências teóricas na própria psicologia analítica para isso, né? Assim, eu gosto muito do Romanich, não sei se vocês já entraram em contato com ele, né? Que traz essa perspectiva da pesquisa com a alma, né? E essa perspectiva de que a pesquisa também quer algo de nós, né? E que a pesquisa nos tira do controle se ela for conduzida para um lugar importante, né? Porque a gente escrever sobre o que a gente já sabe, ou sobre aquilo que já se sabe, talvez não seja a coisa mais massa que a gente possa fazer, né? Então, eu coloquei lá, né? Eu podia estar jogando futebol na quadra de basquete, eu concordava com o Carlos, eu estava mesmo, né? Mas eu entendia também que eu precisava seguir essa trilha, né? Eu entendia também, né, pegando mais uma metáfora ali da psicologia analítica, que esse tertium non datur, né, que essa terceira via não dada de antemão, só podia aparecer
se eu encarasse e sustentar essa jornada até o fim, né? E o que significava isso? Medo, vergonha, culpa, né? Mas eu fui para minha qualificação com uma convocação interna. Eu fui me convocando alguns limites. Por que eu digo isso? Porque a minha amável mãe de filho queer preocupada dentro de mim, ela assumia para essa apresentação uma esperança que para mim era muito pequena, num projeto como esse, que era a esperança da passabilidade. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. Sim? Vou explicar um pouquinho, porque eu vi alguns bons nãos, né? Meu Deus. Passabilidade é um conceito lá da teoria queer, né? É um conceito que surge meio informalmente, né? Mas que nasce principalmente no contexto da questão trans. Então, passabilidade, né, é a ter características que confundam com os critérios de normalidade. Vamos ler uma versão um pouquinho mais bonita disso. Ó. A passabilidade, sob a perspectiva trans, é a qualidade de ostentar aparência e caracteres que permitem que a pessoa transgênero seja reconhecida socialmente como alguém do gênero ao qual se entende pertencente, sem que a sua condição seja notada ou descoberta. Ou seja, sem ninguém perceber que ela é trans. Garantindo-lhe a possibilidade de transitar tranquilamente na multidão, sem que a sua condição... é bem mais fácil por aqui. Sem que a sua condição de transgeneridade seja apontada como um fator de exclusão social, discriminação ou preconceito. Com isso, se pode afirmar que quanto mais for reconhecida segundo a sua identidade de gênero, maior será a sua passabilidade. E, em sentido contrário, quanto mais fácil for se constatar que se trata de uma pessoa trans, menor será a sua passabilidade. Tem um contraste para trazer para vocês, né? O conceito de individuação. Pela psicologia analítica, a gente entende que as nossas diferenças, que a sustentação das nossas diferenças, que o desenvolvimento daquilo que potencialmente sempre foi, mas precisa da nossa trabalheira para ser, é o que nos traz saúde, né? Então, eu coloquei lá, né, a nossa saúde e, consequentemente, a saúde dos nossos projetos precisam das nossas ou das suas diferenças. E assim, mais do que passar, precisamos deliberadamente trabalhar a que alguns algos possam existir e marcar-se como são, ou seja, marcar-se em potência, né? Então, eu fui para minha qualificação desse jeitão, tendo ali para partilhar um monte de dúvida para poder, quem sabe, chegar ao ponto máximo da beleza inacabada desse projeto, né? E também eu tinha para partilhar os limites de energia que eu tinha para isso. Afinal de contas, a gente tem um CAPES e seus prazos e etc. na nossa jugular também, né? Então, eu precisava de ajuda. A qualificação é para isso mesmo, né? É para cuidar de um projeto com a beleza inacabada, né? É para cuidar de um meio de trilha. Mas eu não sabia de antemão, né, se eu ia encontrar nessa supervisão, né, um pouco mais ampliada, junto a esses outros, né, o cuidar do que eu e o meu filhote precisávamos para restituir e cuidar das nossas saúdes, dignidades e potências ou potenciais, ou então uma condenação ainda mais profunda para uma mudança de rota, né? Eu até brinco com essa continuação ali do conto, né? Opa, peraí, tem spoilers. No conto é diferente. A mãe pato adota esse ovo e ela, em algum momento, desiste dessa missão heróica porque ela não dá conta da sustentação disso na relação com os outros patos. Né? Então a gente esquece desse ponto bem importante do abandono do patinho feio ou do seguir do patinho feio em relação à necessidade de seu lugar ser o outro, né? A relação com a cultura, né?
Eu não sabia quem ia estar lá. Mas eu tive uma doce surpresa. Eu procurei no Google surpresa e apareceu o doce surpresa de uva. Aí. Na minha qualificação, não teve condenação para fogueira. Teve convite para mais fogo ainda. Eis que meus dois interlocutores ali a mais, Gustavo Raimondi e Clarissa de Franco, só olharam para mim e falaram assim, por que você não faz um capítulo sobre as epistemologias feministas? Para ser o primeiro capítulo e para cuidar de tudo isso. Eu já falei para vocês que eu, assim como vocês, não tinha ouvido falar nada desse negócio. Na verdade, é mais grave, tá? Foi uma brevíssima citação numa aula, e isso vira grande parte do primeiro capítulo também, né? Olhar para essa história. Porque uma das disciplinas obrigatórias de um mestrando e doutorando aqui na UFR é filosofia das ciências. Então, como que isso não pôde estar, né? Essa foi uma das minhas perguntas. Eu recorri lá ao Google, foi o que sobrou. E quando eu fiz isso, gente, eu coloco lá que é como se eu tivesse aberto um portal. Eu fui completamente engolida por um universo paralelo, extremamente vasto e complexo, que até então não existia. Porque eu fiz questão de perguntar também para os meus colegas, né, de departamento. Entre mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, nenhum de nós tinha esse repertório. Mas quando eu procuro lá o Google tinha um repertório infinito para me oferecer. Isso foi extremamente enlouquecedor. Coloco aqui para vocês, né, tudo que eu havia investigado até então de forma artesanal, torta, cambaleante, turbulenta, contra a maré, ganha muito eixo, companhia e sanidade, né? Eu não era mais uma louca, eu era parte de um coletivo. Eu não era mais uma sem noção, alguém que está ocupando uma vaga que é extremamente cara aos jungianos, né? Como essa vaga é, assim, disputada a unha do dente no campo da psicologia analítica curitibana, né? E eu não era mais alguém que estava desonrando, né, essa vaga. Eu era alguém que devia, com ainda mais consciência, ousadia, responsabilidade e apreço à subversão, ou seja, com ainda mais arte, fomentar visibilidade e preponderância a uma perspectiva epistêmica em ciências. Aí eu até coloco aqui para vocês, poxa, parece que o patinho feio achou, né? Achou o cisne. Mas, peraí, deixa eu fazer esse parênteses. Essa sou eu na quali não, na defesa. Aqui, se vocês olharem, essas são microexpressões de medo. Quando puxa aqui, né? Então, assim, mesmo encontrando tudo isso, ainda é denso defender tudo isso por aqui, né? E aqui, ó, aqui é a minha plateia. Tudo foto tirada por mamãe. E aqui também temos o que faz isso ser possível, né? As parcerias. Então, eu sou muito grata, né? As parcerias que fiz por aqui, aos apoios humanos. E essa aqui sou eu no dia anterior e nos 2 dias anteriores à minha defesa. Minha defesa foi na segunda-feira, isso é sábado e domingo. Fiz parte do elenco de uma produção chamada Mula Drag. Uma revisitação ali do Moulin Rouge. Para quê? Muito possivelmente também para ter força para fazer tudo aqui. E aqui eu falei, né, assim, poxa, com essa consciência nascem novos desafios, né? Eu sou um pouco teimosa, trabalho um pouco mais do que eu preciso às vezes, né? Não parecia justo para mim que eu só fizesse um capítulo colocando as epistemologias feministas como isso que brilhantemente sustentou todo o resto, né? Ia dar certo, né? Foi a indicação ali do pessoal da qualificação, da banca, ia funcionar. Mas não era a comunicação mais genuína que eu tinha, né? Para partilhar com os meus pares. Eu não podia, né? Dentro de mim, né? Colocar as epistemologias como o que sustentou tudo. O que eu podia era desdobrar da melhor forma que eu pudesse as problemáticas que eu vi e vivi a partir de conhecê-las, tomar cor. O que eu podia, ou melhor, o que eu optei por não perder a oportunidade de, né, era a possibilidade de fomentar ainda mais discussões e convites como esse, que antes tarde do que nunca recebi lá da minha banca de qualificação, né, e que eu sou muito grata de ter recebido, né.
o que eu podia era ajudar a criar esse problema, né? Essa é uma metáfora muito feminista, né? A questão dos problemas, né? A gente abre mão de resolver os problemas, a gente se impulsiona em criar os problemas, né? Então, assim, até trouxe essas duas imagens, né? A possibilidade da cirurgia plástica, né? Acho que a primeira versão levava a gente mais para esse lugar, versus a produção de uma arte feita a partir disso, né? O que eu queria, né, colocar alguns efeitos situados desses silenciamentos, né? Porque eu estou entendendo dessa forma. Ou seja, né, voltando para o simbólico, eu não podia simplesmente fingir, nem mesmo me enganar, que eu tinha de desdobrar o conhecimento de um cisne que nasceu entre os cisnes. Tampouco eu podia seguir identificada ou fantasiar completa estranheza em relação ao universo dos fatos, né? O ponto de vista mais precioso que eu tinha para partilhar com a comunidade acadêmica, ou seja, o meu ponto de vista situado daquele momento, era exatamente o fronteiriço, né? O da transição ou da própria travessia, foi o que eu coloquei ali. E, a partir disso, o objetivo se torna apresentar e não dar conta, né? Então, o meu objetivo é estimular um pouco que as produções feministas possam cada vez mais encontrar esses caminhos para rasgar, né, esses novos espaços. Então, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar uma compreensão, mas de articular um convite, né, para que vocês que estão aqui desbloqueiem vocês os seus encontros, né, com essa perspectiva científica. Então, o que eu fiz foi promover uma artesanal cabine de eco, né? Aguçar a curiosidade de que as epistemologias resistem, coloquei ali, né? Com uma potência e complexidade que não coube num artigo só, e não cabe, muito menos cabe na hora. Ou seja, esse trabalho tem um aspecto um pouco recursivo, né? Não deixa de ser também um exemplo de como é fazer pesquisa feminista, né? Por quê? Porque a partir dessa perspectiva, a gente não entende apenas, né, diz pra gente a Harding, documentar ou narrar a experiência de mulheres, mas a gente quer olhar para a experiência de mulheres em lutas políticas, né? E isso constrói uma forma de pesquisar que tenta articular literalmente convites, né, fagulhas para novos insights, para novos desenvolvimentos políticos, objetivos e palpáveis, né? Então, a gente pode até pegar o exemplo da palestra anterior, né? O Carlos apresentou a pesquisa dele. Nele, ele apontava algumas questões, né? Ele chegava a algum resultado. A gente aqui quer um pouco mais do que isso. A gente quer mexer um pouco as coisas. Nem que seja só com a narrativa, né? A gente entende que a própria linguagem tem um poder infinito de transformar as coisas, se a gente quiser. Tá, mas vamos lá, né? Que raios é esse negócio, né? Vamos pensar a origem desse negócio. As epistemologias feministas, elas têm uma origem muito pontual, que leva a uma série de derivações possíveis. Coloquei aqui. Eu troquei a ordem dos slides, daí ficou com esse spoiler. Mas, basicamente, tem uma coisa que mexe tudo. A compreensão de que a ciência, como ela é feita, quer dizer, todos esses conceitos de universalidade, de neutralidade, de objetividade em ciências, elas partem de um lugar muito objetivo. Que lugar é esse? O homem. Né? Então, tem um corpo muito específico ditando o que é realidade, quando na realidade, as realidades são diferentes a depender dos corpos. Isso pode mudar tudo, né? Coloquei essa tirinha aqui para vocês. O cara falando, do meu ponto de vista, tá tudo errado. Né? Dependendo de como a gente está olhando para as coisas, o que a gente vê muda também. A gente pode notar essa percepção, assim, vislumbres dessa percepção desde lá do Kuhn, né? O Kuhn lá atrás já falou pra gente, né, que a ciência ela não é neutra, que pelo contrário, ela tem todo um contexto histórico, que ela se dá de forma cíclica, né?
e que, principalmente, ela se dá a partir de uma grande dose de conservadorismo, né? E isso tem um aspecto positivo, não é à toa que é desse jeito, né? É justamente para cuidar dessa estabilidade de um saber. Até certo ponto isso é legal, né? Mas tudo tem suas luzes e sombras. Então, as feministas começaram a olhar para essa tal dessa ciência e perceber que a produção científica, nos moldes tradicionais de ciência, nunca plenamente dariam conta de nós, né? A história da psicologia, ela é extremamente permeada por isso, né? A ideia inicial da psicologia foi consertar as mulheres, né? Foi edificar essa loucura e não ouvir o que a loucura queria dizer, né? Não de fato transformar a realidade de uma dor, né? E até hoje a gente está um pouco por aqui, porque se a gente olha lá a história das ciências, né, é inegável a influência desses movimentos, né, junto com uma série de outros, né, o movimento queer, o movimento negro, etc., né, trazendo para a gente quantas vezes essa informação, né? E parece que ela não pode de todo chegar, né? Eu brinquei com a imagem do Harry quando ele é chamado para Hogwarts, sabe essa cena do filme? Chega uma carta, a gente esconde a carta, chega outra carta, esconde a carta. Quantas cartas vão precisar chegar, né? Para que a gente olhe as coisas. E daí vocês podem dizer para mim assim, mas isso já está posto. O Carlos já trouxe isso, né? De alguma forma, assim, Milena, mas isso está posto. Eu trouxe lá no meu trabalho um exemplo muito pontual do Gustavo Raimond, que fez parte da minha banca. E no trabalho dele, a gente tem uma autoetnografia sobre o corpo gay na medicina. E ele mandou esse trabalho para o CEP, para o Comitê de Ética, para realizar, né, para realização. A autoetnografia não precisa de CEP, mas ele quis mandar. E ele fala assim que ele mandou cheio de seguranças, ele colocou uma série de referências assim porque em algum lugar ele imaginou, né, que talvez a resposta dele fosse, enfim, ele não sabia qual seria, né? E a resposta é trabalho negado. Esse projeto é muito subjetivo. Então assim, tá posto, mas ainda tem cerceamento. É mais ou menos tipo a questão queer mesmo, né? Tá lá no Código Civil, não pode. Não pode encher de porrada travesti. Mas a experiência dela, às vezes, é outra, né? Então, o feminismo, ele é um movimento político, mas ele é também um projeto político epistemológico, tá? E, desse lugar, ele tem um importante papel na transformação das ciências. E, mesmo assim, não está lá na aula de filosofia, né? E, como eu disse para vocês, né, a grande questão é olhar para essa objetividade, para essa neutralidade e problematizar, né? Aqui é importante, não só aquilo que é considerado uma ciência, né? Tem algumas pesquisas que a gente já consegue ver problemas metodológicos muito claramente, muito rapidamente, né? E a ideia do feminismo é olhar não só para essa, que tem problemas claros de metodologia, mas aquelas que a gente considerou boa ciência, né? E entendendo que a gente precisa, de alguma forma, fazer usos criativos de todos esses conteúdos clássicos, né? Para isso, a gente precisa colher uma grande dose de desconfortos, né? E também bater em todo derrotismo que puder nos tomar em algum momento, né? Não é que... É bem aquela coisa da Butler mesmo, né? O problema não é a gente ter problemas. A gente tem que realmente criar problemas, né? E entendendo que esses modelos teóricos que a gente recorre vão servir e não vão servir para os nossos fins. Então, a gente vai usar o Freud, mas a gente também vai bater um pouco no Freud. A gente vai usar o Jung, mas a gente também vai mexer um pouquinho ali no que está posto do Jung. A gente vai pegar todas essas construções, a gente vai pegar o Freire e vai levar... Sabe assim, a ideia é realmente que o pesquisador se implique na construção de um ponto de vista, né? E daí eu coloquei essa imagem, né? Não é mais linear dessa forma, é realmente ficar com o caos. E eu achei muito interessante, quis deixar aqui com vocês também, que quando eu procurei essa imagem só apareceram os empresários, né? Acho que pode ser um sintoma também. Mas daí vocês podem perguntar assim, tá, mas e a objetividade? Se a gente for fazer tudo ser sobre grandes pontos de vista, né?
O que pode existir entre o absoluto relativismo, porque aqui não é ciência, né? Relatividade não constrói saber replicável, né? Mas também que sai dessa armadilha da falsa objetividade, né? Desse homem que tudo sabe, tudo vê, né? A Haraway é alguém que é bem legal para a gente pensar isso daqui, né? Ela pensa a questão aliás, isso é muito característico do movimento como um todo, né? A gente pensa muito a questão da objetividade feminista, né? Então, a objetividade feminista, ela nasce a partir dessa construção da perspectiva de responsabilidade, né? Então, quando a gente faz ciência feminista, a gente se implica no aspecto necessariamente situado, corporificado, parcial e localizável de um processo de conhecer, né? Ou seja, a gente se implica e compartilha com o nosso interlocutor da melhor forma que a gente puder que o que está surgindo para a consciência tem a ver com o que eu estou vendo com os meus olhos, que deve ser juntado com o que é visto por outros olhos. Então, a gente fala de rede de conexões, né? A gente precisa cultivar daí redes de conexões de saberes, né? E aí sim, né? Precisamente na política e na perspectiva parcial que está a possibilidade de uma avaliação crítica, objetiva, firme e racional de ciência, né? Então, quanto mais objetivo eu for em especificar para o meu interlocutor a minha objetividade, mais objetivo é o meu estudo. Então, de novo, né? Ela se coloca como uma corporificação específica e particular, e não definitivamente como algo que diz respeito a uma falsa visão que promete transcendência de todos os limites e responsabilidades, né? E aqui que vem essa frase que é relativamente famosa, né? Apenas a perspectiva parcial promete a visão objetiva, né? Ou seja, a gente assume que a gente precisa aprender em nossos corpos, né? Um conhecimento localizado, e não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Assim, né? A gente vai ter posturas ativas e parciais. De como a gente organiza, eu coloquei o nosso entre aspas, né? De como a gente organiza o nosso mundo. Porque eu vou organizar de um jeito, você vai organizar do outro. Eu falei, não quero ler teu trabalho. Você provavelmente fez outro uso, né? E a gente vai ouvindo mutuamente o que cada um construiu, né? Isso aqui é genial, né? A gente precisa se responsabilizar pelo que a gente aprende a ver. Que a gente aprende a ver. Porque eu aprendi a ver diferente que vocês. Alguém que está fora dessa sala, ali do outro lado da rua, aprendeu a ver de outra forma. Alguém que está em outro continente, do outro lado do mundo, aprendeu a ver de outra forma. A gente antes estava falando, né? O Mário estava contando da questão ali do prêmio das crianças vestidas de super-herói para entrar para a cirurgia, né? Assim, aquela pessoa ali que ganhou o prêmio por essa ideia brilhante que o Mário colocou que já foi feita aqui muitos anos antes e não foi vista, aprendeu a ver as coisas de outra forma. E assim vai, né? E assumindo essa visão não como algo completo, bonitinho e redondinho, bem legal. O corpo é sempre complexo, contraditório, estruturante e estruturado, né? Posicionar-se, portanto, é a prática-chave, base do conhecimento organizado em torno das imagens da visão. É como se organiza boa parte do discurso científico e filosófico ocidental, ou seja, não está sendo promovido nada de novo aqui. A gente só está assumindo que foi feito desse jeito nas outras obras também, só que com menos consciência. Isso aqui eu gosto muito também, né? A Haraway coloca lá, uma visão única produz ilusões piores do que a visão dupla ou do que a visão de um monstro de múltiplas cabeças. Então, a gente assume essa contradição mesmo, né? A gente fala de vários lugares mesmo, coloca várias formas, é muito comum escritas assim, no meu trabalho também tem um pouco disso, assim, né? Quando for itálico é não sei o quê, quando for não sei o quê, é não sei o quê. Tentar colocar no próprio texto um pouco desse caos que muitas vezes vem pela poesia, sabe? Assim, que muitas vezes que não vai caber no fulano disse, ciclano disse também, né? E
Outra coisa que a gente um pouco se organiza enquanto um coletivo é que a pluralidade metodológica é uma boa estratégia para isso, né? Então, já que eu vou construir, já que eu vou criar e eu vou partilhar a minha forma de ver, quanto mais formas eu ver, mais o meu estudo vai ser forte, né? Então, coloco lá no segundo capítulo que o Jung fez muito isso também, né? A Marílis, ela classifica isso, né? Então, o momento em que ele tinha um olhar um pouco mais artístico, outro momento que ele tinha um olhar um pouco mais simbólico, os momentos em que ele tinha essa visão bem laboratorial mesmo, né? Estudo de palavras, né? Esse estudo feito de uma forma muito objetiva, e todas essas formas de se construir narrativa se juntando, né? Nesse todo desse pesquisador. Daí eu coloco aqui uma articulação, né? Se a teoria junguiana clássica nos aponta que a tarefa do desenvolvimento individual e coletivo jaz no caminharmos em direção ao oposto complementar, né? Aquele que domina a consciência, a Haraway, ela convida a gente para a confusão das fronteiras. E, principalmente, para a responsabilidade em sua construção, né? Tô acabando aqui já, Carlos. E a partir disso surgem algumas características, né? A primeira dela é os S's do movimento, né? Eu falei o tempo todo de epistemologias feministas, porque assim como o feminismo, a gente está falando de feminismos, né? De pluralidade, de muitas perspectivas, de concordâncias, principalmente de discordâncias, né? Então, é uma característica aqui também. A gente não tem uma unicidade, a gente desistiu de classificar a mulher, né, de construir um método. A gente está tentando aí dar espaço para métodos, né, para processos. E a outra coisa que eu também aqui coloquei como uma característica que mais ou menos o pessoal concorda, é que os usos criativos, imaginais e simbólicos dos materiais produzidos, né, por nossa humanidade, não só são possíveis para se produzir ciência, né? Ou seja, não só eu posso pegar o conto, o filme, o que aconteceu ali na esquina, o que aconteceu na minha vida pessoal, o que sei lá o quê, né? Para fazer ciência, como fazer isso é necessário, urgente e inevitável para o desenvolvimento de outras formas de ver, né? De novos horizontes do saber. E, de novo, né? Acho que não vou me estender aqui, mas sempre permeado pela questão da responsabilidade, né? Responsabilidade pelos discursos que a gente está criando, né? E principalmente pelos efeitos dessa linguagem, né? Então, se lá no Twitter já não tem mais problema eu falar o que eu quiser, aqui tem, né? Aqui tem esse convite à responsabilidade. O que for para o papel trará um impacto e merece que esse sujeito que está veiculando, saiba o que está fazendo, assuma o que está fazendo, né? Inclusive a partir da lei dos homens, né? Se isso ultrapassar os direitos humanos. E a questão do aterramento singular, né? Então, a gente fala, assim, né, desses usos de recursos imaginais. Gente, o que mais na psicologia analítica a gente não faz do que isso, né? Então, essas interlocuções, elas são muito, muito, muito legais mesmo, né, entre os veículos, né? A gente usa também material simbólico, né? Eu coloquei aqui só uma sutileza, né? Na psicologia analítica clássica, a clássica, tá? Um primeiro momento ali, né? Esses estudos de contos, de mitos, né, comparados, tinham a ver com a gente tentar elencar os aspectos coletivos, né, do inconsciente. Pela primazia, pelo panorama feminista, além disso, né, e entendendo essa lavagem pós-junguiana, né, o Jung colocou isso, né, a gente sempre fala, né, das leituras, né, do Jung. O Jung colocou isso, mas quase como uma nota de rodapé, né, na contemporaneidade a gente coloca essa grande ênfase de que a cultura muito atravessa, né, esses aspectos do coletivo, né, e principalmente dos complexos coletivos. Mas, além de tentar olhar para o mundo a partir disso, os materiais simbólicos, né, eles também são uma forma de eu ancorar as minhas vistas do que eu falo, né? De novo, meio como o autor se responsabiliza pelo que ele está pondo, né? Eu gosto muito dessa frase da Austin também, né? Como quem cultiva uma colcha de retalhos como tática de ato político, desenhando o que for preciso por onde quer que possa ser encontrado.
Então, a gente mistura o Freud com o Jung, com a Butler, com todo mundo, sim, porque isso é necessário para a gente tentar fazer alguma coisa de vez em quando, né? Mas, de novo, quanto mais loucura eu for fazer, mais eu vou ter que assumir esse trabalho, né? Então, não é fazer isso de qualquer maneira. No meu mestrado, eu nunca faria um negócio desse, né? Ou ainda sustentando a construção de resultados parciais e situados, a serem dialogados com outros resultados parciais e situados, com o fim de diversificar um espectro potente de vozes marginais ao critério de normalidade. Então, a gente está tentando quebrar o normal. Porque o normal não nos cabe. O normal a gente é doença. E isso deu uma baita possibilidade lá nas ciências sociais, né? A gente não deixa de estar aqui nesse meandro, né? Para a gente compreender as dinâmicas sociais, né? De novo, trazendo um conhecimento que é contrário à imparcialidade. Uma vez que é necessário ser parcial, se comprometer com o saber produzido na busca por uma mudança social. Então, de novo, tem esse enfoque, né? A gente está sempre falando de política também, né? Aí eu até coloquei o transgredir, né? A gente pode ficar com essa primeira parte, transgredir como ir além, né? Tentar ultrapassar. A Sandberg coloca essa perspectiva que eu acho bem legal também, né? Por esse panorama todo, o ponto de vista da mulher não só não é uma vulnerabilidade metodológica, como é uma vantagem epistêmica. Por quê? Porque ela, de alguma forma, carrega uma dupla visão, né? Dos fenômenos. Então, de novo, postura de transgredir, intervir, insurgir e incidir. Estabelecer desse modo a premência de se construir caminhos de uma luta contínua na qual podemos identificar, visibilizar, incentivar lugares de exterioridade e construções alternativas, né? Aí eu coloquei lá, né, fazendo esse vínculo também com o Romanishin. É quase como se a gente pensasse em uma perspectiva epistêmica, né, que a partir dos pesquisadores feridos, né, se construa que cada um de nós pode, não só pode, como deve, construir saberes também a partir de si e seus modos, a partir de seus próprios pontos de vista, desde que construindo isso com sabedoria e responsabilidade, né? Ou melhor, que cada um de nós pode e deve ser um que, da melhor forma que puder, promove pesquisas que rasgam o normativo misturando teoria e prática, papel e rua, realidade e ficções desejadas. Outra coisa interessante, estou fechando, né, que a Haraway coloca, acho que é uma boa imagem para a gente fechar, né, a questão do ciborgue, né, e da tecnologia dos ciborgues que ela coloca, né, que é a escrita, né. Então, a escrita como essa grande tecnologia que temos de promover esse tipo de reflexão, né. E por que ela traz a coisa do ciborgue, né, esse que se mistura com a máquina? Quando eu achei isso aqui, eu achei muito forte, porque eu coloquei como provocação inicial do meu trabalho que eu queria tentar ver o que eu descobriria sem a máquina, né? Assim, o que eu poderia dizer para responder algumas perguntas que a máquina não poderia por mim. Eu abracei esse desafio, né? E em algum momento eu encontro a Haraway, né, trazendo esse novo convite para as misturas, né? Que aí sim faz sentido, né? Então, eu briguei lá com o ChatGPT, eu coloquei literalmente, né? Eu não usei nada. Mas talvez, num futuro, a gente se renda a usar ele com sabedoria, né? Porque eu comecei a escrita assim, né? A escrita mecânica, causal e refletida, falsamente objetiva, o ChatGPT está fazendo por nós em um segundo. Por que a gente vai ficar fazendo esse negócio? Não me parece sábio, né? Então, assim, eu comecei com essa provocação inicial de o que será que, sabe assim, o que será que pode vir que não viria desse lugar, né? Agora, talvez eu chegue nesse terceiro, né? Como usar essas tecnologias? Ela coloca, né? A política ciborgue luta justamente pela linguagem. Uma luta que se deflagra, em última instância, contra a comunicação perfeita, contra o código único que traduz
todo o significado de forma perfeita, o dogma central do falocentrismo. É por isso que a política do ciborgue insiste no ruído e advoga a poluição. A gente precisa fazer as perguntas, que as respostas do ChatGPT já dá. Tirando prazer das ilegítimas fusões entre animal e máquina. E daí, de novo, né? Tá, então tá bom. Tem um método feminista? Tô fechando. O último slide. Mais do que pensar um método, ou seja, mais do que a gente ter uma nova fórmula, vale a gente se implicar num estudo reflexivo e crítico, ou seja, num estudo feminista, acerca da ciência divergente que bem sucedeu, né? Olhar para essa história da ciência com muito carinho. Por quê? E quem, de que forma falou, quando, o que coube? Como fazer caber novas coisas, né? Eu fico por aqui.